Então vamos lá, vamos para o primeiro conceito, que é o de velocidade, que pode ser chamada velocidade tangencial ou velocidade linear. Tá? Se você está nessa posição, tá? E vai até essa posição, pelas equações da cinemática, para saber a velocidade, você faria o quê? V é igual a ΔS sobre ΔT. Tá? Vai funcionar exatamente igual, só que agora a gente tem que adaptar para o movimento circular. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: você está saindo desta posição aqui, ok? E vai percorrer este arco aqui. Esse aqui vai ser o seu ΔS, tá? Então, tá bem bonitinho. Esse é o seu ΔS. Você andou isso aqui, tá? Dentro de um tempo. Então você calcularia a velocidade. Só que como é um movimento circular, e lembra, a física ela precisa valer para qualquer caso. Então, veja só, se eu fizer um arco menor, eu vou ter um trecho menor, percebe? E aí eu vou ter dificuldade, né, se eu aumentar esse raio. Mas se eu souber esse arco de trajetória, que não é reto, não é retilíneo, é circular, eu poderia substituir este valor aqui do arco pelo ΔS. Então a minha velocidade poderia ser esse arco aqui. Como é que eu calculo um arco de uma circunferência? Bom, o arco de uma circunferência ela depende de 2 vezes π vezes o raio. Ou seja, o raio aqui é importante porque ele vai determinar como o quanto, né, você andou. Porque se você tiver um raio menor, você vai ter um arco menor. Tá? Porque veja, é essa posição para essa posição. Seriam as mesmas posições, mas ele não andou tudo aquilo. Então, por isso a gente tem que pensar no arco. Porque se a gente não pensar no arco, por um raio menor ele vai andar menos. E aí a gente não vai ter a velocidade verdadeira. Por quê? Porque a gente precisa do deslocamento. Ok? E aí, o nosso tempo, nós vamos usar o valor do período. Ok? Então, qual é a ideia que você precisa lembrar? Que velocidade é ΔS sobre ΔT. Isso aí você lembra lá do ano passado, no 9º ano, quando você estudou isso aqui. Se você estudou isso aqui, mas eu acho que sim, né? Vamos lá. ΔS sobre ΔT, velocidade. O nosso ΔS é o quanto ele andou, é o deslocamento dele num círculo que vai ser a circunferência, o pedaço da circunferência, 2πr, dividido pelo tempo, que é o tempo que ele leva para fazer esse arco. Ok? Também vamos lembrar que se a gente chama isso aqui de velocidade tangencial, tem esse nome, não é à toa. Por quê? Porque ela é sempre tangente. Ela sempre aponta para fora. Se isso aqui fosse uma pedra e você estivesse girando e você cortasse ela aqui nessa posição, um fio, ela não iria simplesmente subir ou fazer a curva, ela iria para frente. Tá? É uma das razões pela qual esse movimento é circular, ele está preso, mas a tendência dele é continuar para frente, pela primeira lei de Newton, lei da inércia, ele tende a tender a continuar o seu movimento em linha reta. Tá? Então a velocidade, que a gente chama de tangencial, ou alguns problemas podem chamar de velocidade linear, é sempre para fora e está relacionada dessa maneira: velocidade
é igual a 2πr sobre o período. Mas, como nós sabemos que período é igual a 1 sobre a frequência, ou a frequência é igual a 1 sobre o período, olha que legal. Você não precisa fazer sempre essa expressão. Por quê? 1 sobre período é a frequência. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2πr vezes 1 sobre t. Se eu multiplicar isso aqui, não dá isso? Certo? Então, 1 sobre t é o f. Então, eu posso dizer que a velocidade é igual a 2πr vezes f. Então, eu posso calcular desse jeito com a frequência, ou eu posso calcular desse jeito com o período. Ah, mas eu tenho a frequência e eu não lembro dessa. Bom, você lembra essa relação da frequência e o período, e aí eu uso nessa. Tá? Às vezes é mais fácil usar essa, às vezes é mais fácil usar essa. Você tem que ver o que é mais fácil para você. Então, essas seriam as velocidades, tá? Sempre apontando para fora e diretamente relacionadas à ideia da velocidade no movimento retilíneo uniforme, tá? Então, entendido isso aqui, a gente pode avançar para o outro conceito de velocidade, que é a velocidade angular, tá? Espera, respira, tenta fazer um exercício de velocidade, para dar uma conferida se está entendendo tudo. Mas de novo, se entendeu isso aqui, aí você avança. Se não entendeu, manda uma mensagem, tira uma dúvida e a gente toca o balde, tá? Até a próxima. Ah, só um adendo. A velocidade tangencial é medida em metros por segundo no sistema internacional quando o R for dado em metros, tá? Nos dois casos, quando o período é dado em segundos e quando a frequência é dado em hertz, tá? Por quê? Bom, se a frequência é em hertz, o que é hertz? É 1 sobre segundo, então ficaria igual, né, o metro segundo, então a velocidade em metro por segundo, tá? Você não precisa matar o π 3,14 se você não quiser, você pode dar a resposta em termos de π, não há problema, a não ser que seja uma questão fechada e aí você tem que, né, marcar, mas aí é uma estratégia, você olha para as alternativas e vê se tem π escrito. Se tiver π escrito, melhor, porque aí você não precisa matar o π da velocidade, sacou? Você faz todas as outras contas e deixa o π lá tranquilinho, né? Perfeito? Então era só esse adendo rapidinho, tá? Na sequência, a velocidade angular.